clonagem. Agora, você clonar um ser humano ou fazer coisas desse tipo, isso traz desafios éticos importantes. E pastor, e muitas vezes o homem, ele quer imitar Deus, né? Em várias situações, e hoje a tecnologia vem surgindo cada vez mais, né? Então você vê que com a tecnologia surgindo, a ciência, ela quer se provar como se fosse Deus. Aí eu te dou um exemplo. Teve lá várias clonagens, né? A primeira teve a Dolly que foi clonada. Aí surgiram outras ali. O que a Bíblia diz sobre clonagem? E o que eu achei muito interessante, que mesmo na clonagem, veio vários defeitos ali dos mamíferos que foram clonados. E, inclusive, eles morriam do nada. Será que é a falta de um espírito ali, da mão de Deus, ou alguma coisa assim? É Deus provando que, não adianta vocês querem fazer, porque eu sou Deus e eu clono. Nós falamos aqui no começo do nosso bate-papo aqui, nós falamos que a proposta da serpente à humanidade foi não apenas ser a imagem e semelhança de Deus, mas ser como Deus. Nós falamos isso aqui. Então, desde o início da humanidade, o homem flerta com a possibilidade de ser como Deus. Mas as consequências destas decisões são nefastas. Babel, por exemplo, é uma história que tem como pano de fundo o intuito da humanidade de desafiar Deus, de ser maior do que Deus. E as consequências foram nefastas. O homem não pode jamais se igualar a Deus, chegar nem perto de Deus. O que o homem pode é, nesta tentativa, arcar com as consequências nefastas de um intuito irrealizável. Sim. Irrealizável. Então, todas essas tentativas são nefastas. Você veja, por exemplo, a clonagem. Mas se você pegar uma ameba, que é um organismo unicelular, colocar num tubo de ensaio e furar a ameba, você vai para o maior e melhor laboratório da face da Terra, com o melhor grupo de cientistas, aquele grupo de cientistas não consegue reconstituir a ameba e torná-la viva novamente. Caramba. O homem não consegue fazer vida a partir da não-vida, por mais bem equipados e mais inteligentes que sejam os cientistas. Há uma distância insuperável entre a humanidade e Deus. São tudo tentativas frágeis. E o que está por trás disso tudo não é nem a questão científica em si, que ela é de só menos importância, mas a questão ética, moral, de achar que o centro da moralidade não é buscado em Deus. Não é Deus a fonte da moralidade, mas é a própria humanidade. E é que eu vejo, né, que vários outros lugares tentaram fazer clonagem. Tem até um camelo, que ele é ganhador de Nobel e tal. Aí eles tentaram fazer clonagens, né? Então, essas tentativas aí, você acha que confronta Deus? Deus olhando de lá, assim, a gente pode pensar. Posso lhe dizer que toda tentativa de clonagem confronta Deus. O que eu posso lhe dizer é que todo o avanço da ciência deve ser colocado aos pés da moralidade que provém de Deus. Você pode querer clonar algumas células, por exemplo, para usos terapêuticos específicos de regeneração medular, etc, etc. Há vários efeitos positivos da técnica da clonagem. Agora, você clonar um ser humano ou fazer coisas desse tipo, isso traz desafios éticos importantes. E o que você tem a dizer, pastor, eu até separei aqui a pergunta aqui, sobre aquelas pessoas que escolhe geneticamente os bebês mais perfeitos, né? Que vai lá, faz inseminação artificial. Isso daí seria ético para um cristão? Porque eu pensei, né, que peguei e falei, e se eu não conseguisse engravidar e tal, né? Tem algumas questões assim. Mas qual que é a sua visão? Se a pessoa quer escolher um embrião, e me parece que isso já pode ser feito, que tenha características semelhantes aos pais, eu posso entender que o que ela quer é um filho que tenha características físicas parecidas com os pais. Me parece isso ser legítimo. Isso até é feito, não é? E às vezes é feito, mas eles falam que é por conta de doenças. Doenças? Tipo... por exemplo, um casal de ascendência japonesa que não pode ter filhos, não pode querer um embrião que tenha essas características físicas por questões culturais ou por questões de entender que gostaria de um filho que fosse semelhante aos pais?
casal de árabes, de feições árabes, feições europeias ou negros, ou não poderia escolher, um casal de negros não poderia escolher um filho que fosse negro, ou um casal de... Não vejo problema nisso. O problema que tá é você descartar embriões. Isso aí é um problema ético, porque o nascimento não é o momento em que a vida se inicia, mas sim a concepção. Mas você tentar optar por pessoas que tenham a sua característica física ou não, dependendo do que você queira, ou dependendo do que você queira, não é? É uma situação aí. É que eu fico vendo, né? Porque esses dias eu tava vendo alguns casais, né? Falando, não, eu tô escolhendo porque eu consigo ter o melhor filho. É o caso Sabe um caso que é assim? Parece que o filho do Donald Trump, parece que o último, ele fez essas coisas assim. Que é pra nascer uma pessoa com todas as qualidades que a pessoa pode ter. Tipo, não ter doença, a pessoa ser muito inteligente, todos aqueles eu aparatos ali. Não sei lhe dizer sobre esse caso em particular. O que eu sei lhe dizer é que eu vejo problemas do cristianismo com diz respeito ao descarte de embriões. Qual o descarte de embriões? Embriões, porque os embriões são algo em que há vida ali. O embrião está vivo. Então quando recolhe o embrião, ele fica... O embrião, quando há a concepção, né? Você tem a formação de um embrião, o zigoto, o embrião estão vivos, não é? Então ali é um ser humano ali, esse é o problema. Agora, se você vai adotar, escolhe uma pessoa com características parecidas com a sua, não vejo nenhum problema não, porque pode ser que isso seja motivado por questões familiares. Você quer um casal de ascendência asiática, pode querer um filho que tenha feições asiáticas, um casal de ascendência europeia pode querer um filho que tenha... Ou pode querer o contrário também, um casal de negros pode querer um filho independentemente das feições, pode querer que seja negro, asiático, europeu ou misturado, porque o Brasil todo mundo é misturado também. A mestiçagem é central no Brasil, nós demos uma solução pacífica à questão racial quando nós nos miscigenamos, somos todos misturados. Agora, descarte de embriões é um tema muito polêmico de ética prática. Descarte de embriões.